da Síria relaciona os tributos recebidos de Manassés Minzi, rei de Judá. Este provavelmente também esteve presente em Calá em maio de 672 a.C., quando o rei assírio impôs um tratado de vassalagem a todos os seus súditos, fazendo-os jurar lealmente a seus filhos como reis da Síria e da Babilônia. O texto, com suas exigências ou estipulações relativas à aliança, fareis, não fareis, segundo uma forma praticamente inalterada do segundo milênio, contribuiu muito para o aumento do interesse nas formas literárias das antigas alianças, como são encontradas também nos 10 Mandamentos e em Deuteronômio. Entre estas exigências, os vassalos se comprometem a aceitar o Deus da Síria como seu Deus, sob a ameaça de repetição dos saques às suas cidades e exílio para os seus habitantes por violarem qualquer um dos mandamentos impostos. Esse tipo de texto começa com um título e um prólogo histórico escrito ou implícito, e em seguida coloca as estipulações que os vassalos têm de reconhecer ou repetir em voz alta as orientações para depositar uma cópia da aliança no santuário do vassalo e para a sua leitura pública e renovação periódica, incluindo as obrigações de ensinar isto a seus filhos e filhas para sempre, as testemunhas divinas, as maldições sobre o vassalo caso ele transgredisse a aliança e bênçãos caso ele obedecesse. Êxodos 20 e 21, Deuteronômio 1 e Josué 24. A organização fiscal de Judá exigia que os impostos fossem pagos em espécie e algo em torno de 600 alças seladas de jarros mostram que Hebron, Socó, Zif e MMST eram centros de arrecadação desde Ezequias até a queda de Judá. As crônicas babilônicas dão um relato objetivo e confiável dos eventos da maioria dos anos no período 626-539 a.C. Estes incluem a Batalha de Carquemes em agosto de 605 a.C. e a derrota dos sírios em Amate, o que permitiu que os babilônios marchassem sem oposição alguma através da Palestina até a fronteira do Egito. Entre os tributos trazidos por muitos reis, devem ter estado os de Joaquim de Judá, que permaneceu leal à Babilônia durante 3 anos, até a derrota do exército de Nabucodonosor pelos egípcios, registrada em 601 a.C. Os babilônios tinham marchado para o oeste em 604 e 602, fazendo muitos prisioneiros que podem ter incluído Daniel e seus companheiros. Uma carta em aramaico de Saqqara fala do pedido de socorro frustrado que uma cidade fez ao Egito. Essa pode ter sido Ascalon, Asdod ou Gaza. Certamente o ataque iminente levou Jeremias a anunciar um jejum. Jeremias 36:1. As crônicas babilônicas acerca do 7º ano de Nabucodonosor afirmam que ele convocou o seu exército e marchou contra a cidade de Judá, Jerusalém, e no 2º dia do mês de Adar, 16 de março de 597 a.C., ele capturou a cidade e levou o seu rei como prisioneiro. Ele designou um rei da sua escolha para governar lá, recebeu altos tributos e enviou os exilados para a Babilônia. Isso fornece evidências claras para a comparação com 2 Reis 24, 10 ao 17 e outras passagens. Não sabemos a data exata de outra fonte, mas Joaquim e Alquim, rei de Judá, é mencionado em textos da Babilônia que datam de 595 a 570 a.C. como alguém que recebe na Babilônia porções dos depósitos reais. Nesse tempo, suas propriedades reais em Judá
foram administradas até 587 a.C. por Eliaquim, administrador de Joaquim, cujo selo é conhecido com base em achados em Debir e Bet-Semes. O rei escolhido por Nabucodonosor para suceder Joaquim era o tio deste, Matanias, Zedequias, 2 Reis 24:17. Os últimos dias de Judá até a queda de Jerusalém em 587 a.C. são ilustrados graficamente por meio de observações inscritas em fragmentos de cerâmica pelos comandantes de um posto avançado em Laquis que aguardavam sinais de fogo. Jeremias 6:1. O selo de Gedalias foi encontrado em Laquis, que deve ter estado sob o seu controle, como também o de Jazanias, ministro do rei em Mispá, 2 Reis 25:23, Jeremias 40:8. As impressões dos selos de Baruque, o escriba de Jeremias e de outros indivíduos mencionados em Jeremias 36 também foram descobertos. A corregência de Belsazar com Nabonido é comprovada em inscrições babilônicas que também mencionam o rei dos Medos, que nessa época não pode ser outra senão Ciro, que se intitulava tanto rei da Pérsia quanto rei das terras. Com base nisso, foi sugerido que Daniel 6:28 seja traduzido assim: Daniel prosperou durante o reinado de Dario, inclusive o reinado de Ciro o persa, e que Dario o Medo pode muito bem ser um nome de trono do próprio Ciro, visto que não sobrevive nenhum registro babilônico de um regente entre Nabonido, Belsazar e Ciro, nem entre Ciro e Cambises. Notes on some problems of the Book of Daniel, London, 1965. Outros estudiosos identificam Dario o Medo com um regente pouco conhecido, Gubaru Gobrias, um governador da Babilônia, que no entanto nunca recebe o título de rei. Ciro registra que o seu anúncio de restauração de templos de muitos deuses e o retorno dos judeus depois do exílio da Babilônia está em harmonia com isso. Cartas em papiro de Elefantina, no Egito, citam tanto Sambalate quanto o sumo sacerdote Joanã, Neemias 12:22-25. Outros oponentes de Neemias, Gesem, rei de Quedar, e Tobias, o Amonita, deixaram inscrições. Uma profecia dinástica babilônica recentemente divulgada dá detalhes da queda da Síria, do surgimento e queda da Babilônia e da Pérsia, e do surgimento das monarquias helenistas. Como em Daniel, embora nomes de reis não sejam dados, há detalhes circunstanciais suficientes para identificar as pessoas e os períodos descritos. 3. Os rolos do Mar Morto e o Antigo Testamento. A descoberta acidental, ocorrida em 1947, perto do Uadi Qumran, a noroeste do Mar Morto, levou à recuperação de manuscritos que antecedem os mais antigos textos do TM do Antigo Testamento, conhecidos até agora. Eles são datados de 250 a.C., Êxodo até pouco antes da queda de Jerusalém, 68 d.C., mostram a exatidão com que os escribas copiavam textos hebraicos antigos. Outros mostram sinais de revisão ou de cópias de várias recensões que precederam ou seguiram as traduções gregas da Septuaginta, 245 a.C. Foram encontrados também escritos em aramaico e textos samaritanos, livros deuterocanônicos não aceitos no cânon hebraico. Em hebraico, aramaico e grego também estão representados. Os livros mais copiados eram Deuteronômio no Pentateuco, Salmos nos Escritos e Isaías nos Profetas.
É digno de observação que esses livros usados no sistema educacional da Sinagoga da Palestina a partir de 75 a.C. foram os mais citados por Jesus Cristo. Os rolos de Qumran também ilustram os métodos de exegese usados na época. Documentos sectários entre os mesmos achados incluem também o Manual da Disciplina e o rolo do Templo da Seita, em geral e provavelmente com razão identificada como uma ramificação dos essênios, embora estes textos sejam muito valiosos em mostrar a continuidade e as variações nos textos do Antigo Testamento. É importante observar que as 14 cópias de Isaías apresentaram somente 6 mudanças reconhecidas em comparação com o texto como era anteriormente conhecido, de importância menor. A importância principal destes rolos está no âmbito dos estudos do Novo Testamento. 4. Avaliação. O que foi dito acima é apenas parte do retrato que pode ser reconstruído com base nas evidências arqueológicas. Isso pode testar teorias exageradas e negativas derivadas tanto de fatos reconhecidos como de formas literárias e de interpretação. Visto que se acumulam novos dados constantemente, precisamos lembrar que as evidências que a arqueologia e os textos fornecem sempre serão incompletas. Precisamos admitir também que só a ausência de evidências arqueológicas não seria suficiente para lançar dúvidas sobre as afirmações dos testemunhos escritas. R. de Vaux. A arqueologia também levanta problemas que ainda aguardam uma solução definitiva, como, por exemplo, a falta de evidências apesar de amplas escavações de ocupação de Ai e Jericó na época da entrada dos hebreus na terra, embora diferentes soluções possam ser genuinamente propostas. Ela tem resolvido uma série de problemas levantados pelos críticos, como a existência e o uso de camelos na Palestina no período antigo dos patriarcas, Gênesis 12:16, etc., ou o reinado de Tiraca, já em 701 a.C., em 2 Reis 19:9, a arqueologia deve ser recebida como um acréscimo bem-vindo ao nosso conhecimento, mas nunca como o substituto da própria escritura. O expositor e comentarista bíblico precisa estar sempre em dia com os achados arqueológicos, mas nunca ser servo deles. O pano de fundo geral do Antigo Testamento. Os estudos do plano de fundo geral da Bíblia já passaram por várias fases de desenvolvimento. Um dos principais interesses tem sido naturalmente a descrição da terra da Palestina. A ciência da geografia só amadureceu nos últimos 50 anos, de forma que uma síntese satisfatória entre a paisagem e a cultura é um desenvolvimento recente, mas o interesse topográfico na identificação dos locais bíblicos, uma apreciação ampla, mesmo que obscura, da situação da terra em relação ao assentamento do povo, o clima e os recursos da agricultura e outras considerações sobre o ambiente há muito tempo têm atraído as atenções. Jerônimo expressou isso no início do século V, quando, no prefácio de sua tradução latina do texto grego Anomastikon de Eusébio, escreveu o seguinte: assim como os que viram Atenas entendem melhor a história grega, e assim como os que viram Troia entendem as palavras do poeta Virgílio, assim vai entender as Sagradas Escrituras com uma compreensão mais clara aquele que viu a terra de Judá com os seus próprios olhos e chegou a conhecer as referências das cidades e lugares antigos e os seus nomes, tanto os nomes principais quanto os que mudaram.
Por esta razão, Jerônimo incumbiu-se de sua tarefa, mas a verificação precisa empírica dos nomes de lugares foi impossível até os primeiros estudos sistemáticos do Dr. Edward Robinson no século XIX, que no período entre 1838 e 1856 identificou 177 do total de 622 nomes de lugares na Bíblia. Em 1889, 469 nomes de lugares tinham sido localizados, em grande parte com o resultado das perspectivas do Palestina Exploration Fund. O desenvolvimento do mapeamento topográfico, inclusive os levantamentos geológicos, tornou possível então que fosse publicada a primeira geografia histórica, a de Sir George Adam Smith. Desde então, novos estudos geográficos, como os de Abel du Buit e Bali, e inúmeras descrições em atlas, acrescentaram muito à compreensão popular do seu terreno, mas raramente contribuíram com percepções realmente novas. Uma segunda fase do pano de fundo geral e ambiental começou, na verdade, em 1890, com a escavação de Sir Flinders Petrie em Tel el-Ezi e o uso cuidadoso da cronologia da cerâmica. Agora, buscas arqueológicas de distintos distritos inteiros, como as iniciadas por Nelson Glueck e seus sucessores, nos ajudam a reconstruir as paisagens enterradas. De épocas passadas, iluminando o estudo dos processos de assentamento de grandes regiões. Isso foi intensificado alguns anos atrás por meio das questões controversas levantadas por Althusser e Mendenhall. O seu sentido de territorialgeschichte, história territorial, contribuiu para muitas reavaliações dos pressupostos tradicionais acerca do assentamento dos hebreus na Palestina. Eruditos israelenses como Yohanan Aharoni e Samuel Abramsky aumentaram muito a nossa compreensão das circunstâncias físicas nas quais a vida social e religiosa de Israel se desenvolveu. Uma terceira evolução foi passar a ver os dois ambientes do homem como o ambiente social das realizações culturais do homem, mesclado e combinado com o ambiente físico em que ele está inserido, ou seja, enxergar os interrelacionamentos entre história e natureza como um todo, no qual, para os hebreus, a iminência de Deus nos eventos está associada à transcendência de Deus. No ambiente físico, para os hebreus não havia abstrações como história ou natureza, pois a presença de Deus era reconhecida nos acontecimentos e na qualidade das duas, mas os estudiosos da Bíblia debatem há muito tempo sobre se a singularidade da fé do povo de Israel era absoluta ou somente derivada das diferenças com seus vizinhos e a cultura destes. Além disso, será que as diferenças são atribuíveis nos respectivos contextos físicos sociais, ou será que a singularidade da fé e da cosmovisão de Israel é um evento da revelação? A resposta depende em grande parte das pressuposições dos estudiosos da Bíblia. As pressuposições dos estudiosos incluem dois aspectos da interpretação dos dados. O primeiro está relacionado à causalidade. Será que este mundo é um sistema fechado de causa e efeito, de forma que a única coisa que se tem de buscar são as explanações naturais em termos de compreensão racional? Em épocas passadas da pesquisa, era mais fácil identificar os estudiosos que adotavam um método positivista ou evolucionista em virtude das preocupações pela origem da consciência religiosa e pela origem dos textos. Mas atualmente predominam as questões teológicas, e a própria teologia bíblica transformou-se em um escudo útil atrás do qual os estudiosos
pode esconder seus pontos de vista ao explicar as convicções e perspectivas dos israelitas. Muitas vezes o leitor leigo não está interessado em saber o que os israelitas acreditavam com relação aos fenômenos da criação, mas se na década de 1980 este ou aquele autor crê na criação. O evento soprando sobre o Mar Vermelho é uma explicação insuficiente para a libertação de Israel do Egito na época do Êxodo. Às vezes chegamos a pedir que as armadilhas míticas das explanações contemporâneas sejam completamente desnudadas para que possamos afirmar no espaço e no tempo o que cremos que literalmente aconteceu. No entanto, as perspectivas historicistas e geográficas têm uma percepção concreta e específica dos eventos que a mente moderna considera desconcertante, se não frontalmente ofensiva, para o sistema de pensamento fechado do evolucionista e do que não crê na soberania transcendente de Deus. A segunda preocupação dos estudos modernos do pano de fundo é ligar as esferas dos ambientes físico e social. Homem, habitat, cultura são inextricavelmente um campo, pois o homem percebe do seu ambiente o que a sua cultura o treina a ver, de modo que a sua cultura é um filtro ou uma série de filtros pelos quais ele seleciona o que lhe é significativo no seu contexto. Assim, em certa época era popular seguir Gunkel e Gressman na suposição de que as ideias mitológicas da criação e da escatologia veterotestamentária refletiam empréstimos de fontes babilônicas. Agora está claro que as perspectivas teológicas e as do contexto estavam sendo coerentemente contrastadas. Da mesma forma, assim como as ideias distintivas e a vida religiosa de Israel são progressivamente admitidas, também a antiguidade da sua expressão é deslocada mais para trás, em vez de para a frente, de forma que a legislação mosaica de Wellhausen, considerada uma inovação do período pós-exílico, agora é descartada em favor de uma datação mais tradicional. Por trás dessa forma de procedimento está a interpretação geral de tantos eruditos bíblicos de que a religião dos israelitas é um resultado do ambiente do Antigo Oriente Médio. Alguns estudiosos apontam para tendências monoteístas entre outros povos semitas. Outros apontam para o que consideram elementos pagãos na região de Israel. Esse ponto de vista deve ser rejeitado completamente. A fé do povo de Israel é uma criação original de Deus e sua cosmovisão monoteísta não tem antecedentes no paganismo. O mundo de Israel era singular, não obstante sua utilização de materiais pagãos antigos como elementos de polêmica e defesa da sua fé. Uma terceira preocupação contemporânea por maior clareza em relação às questões de pano de fundo é investigar a unidade formidável do Antigo Testamento em relação às responsabilidades éticas de Javé e Israel, terra prometida. Elas nos fornecem novas ideias e percepções acerca da crise ecológica do nosso mundo atual, pois a perspectiva de como o mal no coração do homem influencia e multiplica fontes do mal no mundo físico era um aspecto bem percebido e reconhecido pelos profetas. O homem, na sua liberdade, está aberto para o mundo e não instintivamente preso, como estão todos os animais. O homem está aberto para a escolha, aberto para o significado, de forma que ele tem de traçar o seu rumo através da realidade, como um cosmólogo que monta espaço e tempo em uma cosmovisão que lhe proporciona coerência e significado, legitimidade moral e orientação. Como ele se relaciona com o mundo, com a sociedade, com Deus ou os deuses, fez parte do mesmo todo, de modo que a forma fragmentada em que o pensamento analítico moderno subdivide a natureza coesa da existência humana
é algo estranho ao Antigo Oriente Médio como contexto da religião de Israel. Essas perspectivas contribuem para as principais questões de pano de fundo que podemos tratar nessa análise do Antigo Testamento. São elas o ambiente geográfico da Bíblia no Oriente Médio e o papel especial da terra de Israel, as perspectivas culturais dos seus povos, suas religiões e seduções para o povo de Deus, o assentamento dos hebreus na terra e a realidade teológica da terra prometida, e os temas relacionados ao ambiente recorrentes nas questões de pano de fundo na história do Antigo Testamento. O ambiente geográfico da Bíblia no Antigo Oriente Médio. Suspenso entre Europa, Ásia e África e entre os mares Mediterrâneo, Vermelho e o Golfo Pérsico, o Oriente Médio é uma das áreas mais estratégicas do mundo. Se o homem surgiu primeiro aqui ou não, as suas primeiras civilizações certamente existiram aqui entre as bacias da Mesopotâmia e do Baixo Nilo. Embora desertos ocupem o sul e o leste dessa região, há também gradações de regiões com melhores índices pluviométricos em direção ao norte e ao oeste. Aliás, há 6 tipos principais de terreno e solo no Oriente Médio, com suas respectivas distinções ecológicas e culturais. Em primeiro lugar, há as terras às margens de rios no sul da Mesopotâmia e do Baixo Nilo, que são quentes e têm baixa média anual de chuvas, mas cujo solo aluvial recompensa grandemente o agricultor quando se usa a irrigação. Aqui se desenvolvem após o 4º milênio antes de Cristo, as 2 grandes civilizações ribeirinhas da Mesopotâmia e do Egito. Em segundo lugar, ao sul e oeste da Mesopotâmia, e em volta do filete do Vale do Nilo, está a região desértica, que tem sido negativa em grande parte na história do Oriente Médio, em uma região de nômades e comércio, e em geral uma região da ausência da lei em relação aos poderes estabelecidos. Em terceiro lugar, temos o crescente fértil, assim chamado de Breasted, em virtude de ser uma faixa estreita começando à beira do Mediterrâneo na Palestina e na Síria, ao longo das regiões de colinas mais irrigadas próximas ao mar, junto com as terras na base das montanhas, a noroeste de Alepo e a leste além de Kirkuk, que consiste em grande parte de colinas e vales cobertos de grama preferidos por criadores de animais e agricultores da antiguidade. Mas a leste e ao sul dessa região está em quarto lugar a estepe infértil da Síria em Gezira e as terras a leste do Jordão, tradicionalmente uma região de nômades. Em quinto lugar, temos as encostas justapostas das montanhas do norte que ligam as formações da Anatólia e de Zagros e as planícies dos vales entre as montanhas, bem irrigadas e antigamente cobertas de uma mistura de matas de carvalhos e pastos naturais. Provavelmente era a região em que cereais como a cevada e o trigo foram primeiramente cultivados para uso doméstico. Nas montanhas da Galileia e da Síria há um habitat semelhante. Finalmente, há as regiões montanhosas da Anatólia e de Zagros, onde estão as nascentes dos rios que formam o Eufrates e o Tigre, e os seus habitantes exercem economias mais características de regiões montanhosas. Após tentativas iniciais de a juntar plantas, os povos tinham se concentrado nessa região. Em 10.000 a 500 a.C., pequenas comunidades e vilas se desenvolveram nas colinas em volta do crescente fértil, na região sul da Anatólia, Síria, Palestina e nos planaltos do Iraque e do Irã. Ali há chuvas do inverno para os grãos, pastos para as ovelhas, cabras e gado bovino, e uma gama ampla de condições ecológicas fornecem a base para a experimentação cultural.
quase 1500 anos depois do estabelecimento de antigos sítios, como Jarmo e Jericó, migrantes entraram nas regiões ribeirinhas. É possível que a vida em comunidade tenha levado mais de 1000 anos para se estender ao sul até Khartoum, 3.300, 3.400 a.C. e mais 2.300 quilômetros para o sul, entre mentes em torno de 3.200 a.C. O período da dinastia antiga tinha começado no sul da Mesopotâmia e a primeira distância do Egito começou um pouco mais tarde, em 3.100 a.C. Embora tenha existido um desenvolvimento comparável da irrigação dessas duas bacias, a sua natureza hidrológica é fundamentalmente diferente, sendo sem dúvida uma grande causa dos muitos contrastes reconhecidos entre as culturas do Egito e da Mesopotâmia. O Egito é a dádiva do Nilo, um único rio que flui em espaço aluvial estreito, nunca mais largo do que 50 quilômetros, ao longo de aproximadamente 800 quilômetros entre o delta e os platôs do Sudão. As águas do Nilo vêm de duas grandes fontes: o Nilo Azul, alimentado pelas chuvas de monções do Planalto da Etiópia e dos outros rios do leste da África, regulados pelos pântanos do Sud e os grandes reservatórios dos lagos Vitória e Albert. As enchentes do Baixo Nilo são incrivelmente previsíveis, estabelecendo o calendário agrícola anual em 3 estações: inundação da metade de julho até a metade de novembro, águas vindouras, da semente no reaparecimento de terras inundadas, da metade de novembro até a metade de março, e o período da seca da metade de março até julho. O homem tinha um sentimento maior de confiança nas forças da natureza, enquanto o isolamento da área por meio dos desertos protegia a civilização egípcia de forma mais eficiente de influências externas. A disposição dos assentamentos era principalmente em torno do canal central do Nilo, em cuja margem estavam localizadas muitas vilas e as capitais temporárias, que tendiam a mudar de acordo com o reinado de cada faraó. A partir da primeira dinastia, foram mantidos registros anuais da altura do Nilo em cada inundação, e registros de impostos distinguiam as regiões baixas, inundadas regularmente, das regiões elevadas, que só ficavam inundadas em enchentes excepcionais. Assim, o pulso sazonal do Nilo era a medida da soberania egípcia para promover um regime e uma mente totalitários, e a divinização dos faraós. Tudo isso era estranho à vida na Mesopotâmia. No âmbito da Mesopotâmia, o Baixo Eufrates e o Baixo Tigre juntavam-se para irrigar a bacia de forma mais acerta e oscilante. As águas sobem anualmente em maio e junho, quando a neve derretida da Armênia se junta com chuvas fortes da primavera no leste da Anatólia para alimentar os cursos baixos dos rios na enchente. Dependendo da sincronização dessas duas variáveis climáticas, pode haver inundações consideráveis na planície da Baixa Mesopotâmia, mas a irregularidade das inundações ao longo dos anos tornam o seu controle mais difícil do que no Egito, enquanto o pico elevado de água no auge do verão, maio-junho, minimiza o uso eficiente da água. Na Mesopotâmia, os cereais já estão crescendo quando chegam as inundações, enquanto no Egito os campos cultiváveis só recebem a semente após as inundações, tendo então a estação fresca em que podem crescer. Sabe-se agora que ocorria grande salinização do solo, com altos níveis de lençol de água e intensa evaporação. O professor Jacobsen
considera a salinização a principal causa de mudança da civilização para o norte e a substituição da civilização suméria pela Babilônia. Mas uma característica da Mesopotâmia é a exposição a invasores e salteadores de regiões montanhosas e a migração de diversos grupos étnicos, de forma que as linhagens raciais foram mais híbridas e mistas do que no Egito. Em geral, há um clima de insegurança em termos físicos, ideológicos e culturais maior na sociedade da Mesopotâmia do que na do Egito. Entre estas civilizações e continentes está a ponte da terra da Palestina. Ela é o flanco ocidental do crescente fértil, formando fronteira com a margem oriental do Mediterrâneo, embora totalmente alienada dos caminhos do mar, com extensão de aproximadamente 500 quilômetros no sentido norte-sul e raramente com mais de 100 quilômetros no sentido leste-oeste. Antes de se encontrar com o deserto, essa terra vai das montanhas Amnus e Taurus no norte até o Sinai no sul, com um clima ameno típico do Mediterrâneo, com chuvas de inverno suficientes e calor moderado do verão, além de uma grande diversidade de formações topográficas. Essa área, embora pequena em tamanho, tem uma diversidade extraordinária de nichos e ambientes ecológicos. A não ser o Jordão, seus rios fluem de forma intermitente, mas suas colinas porosas de pedra calcária são abençoadas ricamente com fortes, e os suprimentos subterrâneos de água são um fator importante na sobrevivência de suas sociedades. A costa do mar teve relativamente pouca influência sobre a sua cultura, com exceção do norte, em que as montanhas estão em posição transversal à costa marítima e assim produziram algumas enseadas e portos naturais como Tiro e Arvad. Mas, limitando-nos estritamente à Palestina, vemos que a linha costeira desprotegida não favoreceu ancoradouros e refúgios naturais, como zona de passagem entre as duas grandes civilizações da Mesopotâmia e do Egito, e também como teatro de batalhas entre povos do deserto e povos assentados na terra. As transações comerciais em épocas de paz alteraram-se com invasões militares ou inimizade local entre nômades e agricultores em épocas de agitação. A pressão contínua por parte de nômades semitas do deserto influenciou a natureza predominantemente semítica dos seus habitantes, mas pelo menos 2 deslocamentos enormes de povos tiveram um impacto atordoante sobre a região nos tempos bíblicos. Os povos amorreus no final do 3º milênio a.C. e a onda de invasores hebreus e arameus nos últimos séculos do 2º milênio a.C. 2 grandes estradas internacionais atravessavam a Palestina no período bíblico: o caminho do mar via mares e a estrada do rei. O caminho do mar foi importante em todas as épocas bíblicas e foi ao longo dessa estrada que muitas cidades importantes da região se desenvolveram. Ela não seguia estritamente pela costa e, por isso, o seu nome mostrava uma perspectiva setentrional, como em Isaías 9:1, refletindo no seu acesso ao Mar Vermelho. As cidades de Arvad, Tiro, Aco, Acre, Jope e Gaza estavam situadas ao longo dessa estrada, mas uma via secundária seguia no interior da borda ocidental da Cefelá, via Afec até Megido e dali para Azor e depois até Damasco. A segunda estrada principal, a Estrada do Rei, ia de Damasco ao norte ao longo dos platôs acima do Jordão, via Astarote, Rabá-Amon, Bosra, para Elate, no extremo norte do Golfo de Acaba,
com ramificações para o Egito e para a Arábia. De acordo com cada época, rotas menos importantes ligavam as regiões interioranas, das quais Aarone listou 25 com alguma importância. A sua distribuição, influenciada pela acessibilidade física de desfiladeiros, vales secos e o aparecimento de poços e fontes importantes, fixou o quadro geral e a hierarquia em importância das cidades e vilas da Palestina. As influências geográficas sobre a história bíblica foram paradoxais. Por um lado, a Palestina sempre foi uma terra de unidades isoladas, dividida em insignificantes unidades e reinos tribais rachados, separados e isolados pela cultura e por composições étnicas diversificadas. Assim, o regionalismo associado a nomes e áreas como Galileia, Gileade, Amon, Moabe, Edom, Filístia, Judá, Samaria, etc., tem sido profundo e duradouro. No terceiro milênio a.C., na Idade do Bronze Antigo, já existiam diferentes culturas significativas entre os povos da região montanhosa e os das planícies. Em textos como Josué 12, há uma lista de 31 reis, cada qual governando não mais do que uma cidade real, e as vilas satélites numa estrutura topárquica refletida nos evangelhos na parábola dos talentos. Mas, lado a lado com esse paroquialismo intenso e essa fragmentação cultural, havia também um impacto maciço das Volkswanderungen, migrações de povos, as marchas dos exércitos, as oscilações constantes das influências internacionais entre Egito e Mesopotâmia e o surgimento ou colapso de povos inteiros. A Palestina era, de fato, o cockpit do mundo antigo, favorecida como terra agrícola desde o terceiro e segundo milênios a.C. Ela exportava azeite e vinho para o Egito, uma referência egípcia a essa terra no segundo milênio a.C. Falava dela como uma terra boa que contém figos e vinhas, e o seu mel, tâmaras é abundante, e o seu azeite é imenso. Nas suas árvores há todo tipo de frutas, tem cevada e trigo, e os seus rebanhos são incontáveis. Assim também o autor de Daniel 8, 7 ao 9 estava em condições de escrever de forma otimista e grandiosa da sua produtividade, enquanto suas florestas nas montanhas eram especiais. Josué 17:14, e os seus recursos minerais de ferro e cobre já eram explorados no Negueb, em Edom e no Líbano, e mesmo assim era uma terra pobre quando comparada às civilizações às margens dos grandes rios, com frequência atingida por secas, tendo de enfrentar a distribuição desigual de chuvas em regiões contíguas. Amós 4:7. De fato, a incerteza com relação às chuvas encorajava o seu povo a confiar em Deus.